Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. O nosso bate-papo hoje é com o secretário de Comunicação de Alagoas, Wendel Palhares. Ele nos fala sobre as ações do governo que colocam o Estado e sua política de comunicação sintonizados em condições favoráveis ao desenvolvimento econômico e social. Secretário, prazer recebê-lo aqui no programa. É um prazer todo meu, Gorete. A gente ter esse espaço é muito generoso. Quero agradecer por isso. Pois bem. Comecemos sobre o papel, a definição do papel da SECOM, né, da Secretaria de Comunicação, no dia a dia da relação com o público. Ainda há dúvida, os equívocos da população em geral sobre o papel institucional da SECOM? Eu diria que hoje menos ainda existe, mas eu diria que cada vez mais, Gorete, a população tem percebido a importância de uma Secretaria de Comunicação. Por quê? Porque hoje em dia, quando você descobre uma informação, quando você tem acesso à informação, sua vida fica muito mais fácil. E esse é um dos principais papéis do Estado, facilitar a vida do cidadão. A Secretaria de Comunicação consegue, no papel dela, para além de divulgar o gestor, divulgar quais são os serviços públicos, como ela acessa de forma mais rápida, explicar a forma de acessar esse serviço de forma rápida no celular. E essa é uma parte da Secretaria de Comunicação que ela cumpre nisso. Mas mais do que isso, viu, Gorete? Hoje, cada vez mais, uma época em que você vê no celular uma quantidade enorme de fake news, de desinformação, de informação que muitas vezes atrapalha a vida do cidadão, atrapalha, pode até matar, né? Quando você dá uma informação equivocada sobre uma vacina, você pode até matar, você expõe a doença, você expõe. A Secretaria de Comunicação fica cada vez mais necessária em apoiar o jornalismo sério, em apoiar quem tem compromisso com a verdade, em apoiar com quem tem compromisso com a informação. Então, para você ter uma ideia, um dos grandes trabalhos que a gente vai desenvolver nos próximos dias é o lançamento do Núcleo da Integridade da Informação. A gente deve conversar sobre isso mais à frente, mas eu ia lhe colocar sobre isso. Se tem uma vacinação para ser feita, você precisa informar a população. Se tem um IPVA para pagar, você precisa informar a população para que ela não pague atrasado. Exatamente. Se tem amarelinha, você pode lembrar. Se você tem uma questão como uma cultura ainda existente de um machismo, de um homem que vai a um carnaval, como acontecerá nos próximos dias, ou acontecerá como acontece todos os anos, você precisa, como Estado, alertar, e é a Secretaria de Comunicação que faz isso em parceria, por exemplo, com a Secretaria da Mulher, alertar que você não tem o direito de assediar uma mulher, que você não tem o direito, o homem ou a mulher não tem o direito de chegar numa mulher e se irritar porque ela não quis sair com você. Uma cultura que eu vou lhe dizer, pouco tempo continua acontecendo. Do mesmo jeito, a Secretaria de Comunicação é parceira de outras secretarias para informar sobre o turismo, para informar sobre o trânsito, para informar sobre uma conscientização, uma consciência negra. Você tem uma quantidade enorme de serviços de conscientização que eu diria o seguinte: a Constituição, Gorete, prevê que o cidadão tenha direito à informação. E eu diria que a Secretaria de Comunicação é a principal parceira para que essa parte da Constituição seja cumprida. Pois bem, é uma responsabilidade de trabalhar na imprensa pública, né, na comunicação pública, se torna até maior, porque como você disse no início da entrevista, se não há informação, pode haver até mortes, né? Sim, sim. E hoje, você pode ter certeza, pessoas morreram na Covid-19 porque algumas pessoas falavam barbaridades sobre a vacina e pessoas deixaram de se vacinar acreditando naquela informação e muita gente perdeu seu pai, perdeu sua mãe, perdeu seu irmão, perdeu seu filho, porque eles acreditaram em informações que não eram verídicas.
Então, hoje há um compromisso, e eu estou dizendo que é um compromisso da Secretaria de Comunicação, mas eu diria que é um compromisso social, é um compromisso das universidades, é um compromisso de organizações sérias. A ONU, Gorete, tem dito que a maior pandemia existente atualmente é a fake news, são as fake news nesse ponto, e quem combate, a vacina que combate as fake news a Secretaria de Comunicação É o Estado. em parceria com a sociedade civil, com o Poder Judiciário, com os ministérios públicos, com os TREs na parte eleitoral, com o Ministério da Saúde. Todos precisam estar juntos e é importante que eu ressalte uma coisa. Ninguém aqui está falando que verdade está com esquerda ou com direita. A discussão aqui é o que é verdade. Quando você diz que uma vacina está transmitindo outra doença, não tem esquerda e direita nessa vacina. Existe desinformação, existe manipulação de sentimento, existe mentira. E mentira responsabilidade. é mentira. Então, quando você conta uma informação dessa, você, na verdade, está fazendo com que várias pessoas fiquem desprotegidas. Eu diria ainda mais, tem muita mentira hoje em dia sobre segurança pública. Então, se conta informações de violência cresceu, se cria um terrorismo. Mas os dados dizem o contrário. E os dados dizem o contrário. Eu tenho dito o seguinte, hoje, com a hiperexposição que tem as redes sociais, se você via um caso de violência antes, hoje você vê muito mais. E ainda tem uma coisa a mais. Antigamente você via um caso de violência do seu estado. Aí você hoje pega um Instagram, um TikTok, um Facebook, e todo mundo publica violência de outros estados e parece que é aqui. Então você vive recebendo uma bomba de estímulos. Diariamente. Diariamente, eu diria de hora em hora, causando em muita gente medo. Mas quando você mente sobre segurança pública, quando você cria um clima de terror dentro da sociedade, para além de qualquer benefício que você possa ter, se é que tem, você, na verdade, está impedindo que essa pessoa vá à rua fazer uma compra, que um turista saia de casa para ir fazer uma visita. Quem perde é o comerciante, quem perde é a camareira, o garçom, o Uber, a vendedora de acarajé. Você está prejudicando a sociedade, você está tirando empregos, a economia, e se não tem emprego, não tem economia, você tem um grande problema. Então, eu acredito que isso precisa ser um compromisso, essa pandemia precisa ser combatida. Nós temos um compromisso de pensar as vacinas, e mais do que isso, de dar tranquilidade para que você viva feliz e não viva atemorizado, não viva assustado. Adoecendo mentalmente também, né? Que gera custos para o Estado também em outras áreas. Quando você tem um tamanho, a quantidade de exposição de notícias falsas, seja na saúde, na segurança pública, seja você rebaixando uma situação sobre sua identidade, sobre suas opções, sobre sua cor, tudo isso te adoece. Isso daí gera mortes, isso daí gera depressão. Esta é uma doença dos tempos modernos que precisa ser encarada de forma séria pelo Estado, pela sociedade. E eu acredito que quando a comunicação se une à academia, a outras entidades e discute, vamos discutir aqui para além da ideologia. Você tem o direito, Gorete, de ter opinião sobre tudo. Você tem o direito de dizer bem assim, olha, eu não concordo com este comportamento. De divergir, né, Wendel? Mas você não tem o direito de mentir. Esse direito de mentir, ele não consta na Constituição Federal, não consta em nenhuma Bíblia, não consta em lugar nenhum. Muito pelo contrário, a Bíblia e todos os livros religiosos dizem que mentir é pecado, né? A Constituição Federal não dá o direito de você mentir sobre nada. Nesse sentido, a gente tem dito o seguinte, Gorete, quando você se expressa, você tem todo o direito de se expressar. Então a gente considera que a liberdade de expressão tem que ser máxima. Você tem o direito de falar sobre tudo em qualquer momento. Agora, a responsabilização sobre a sua fala também tem que ser máxima. E cabe ao Estado também fazer. Cabe aos órgãos competentes. Eu acho que o judiciário precisa ser parceiro. O judiciário precisa entender que quando ele deixa de combater a mentira, ele favorece que grupos políticos se beneficiem dessa mentira,
que grupos ideológicos se beneficiem, que pessoas que poderiam estar construindo uma sociedade de paz, uma sociedade de saúde, uma sociedade de harmonia nesse sentido, entrem numa espiral de silêncio e se calem para que pessoas mal intencionadas ganhem projeção política. Eu acho que não é isso que todo mundo quer. Eu acho que você tem o direito de ser de esquerda, de extrema direita, de centro. E eu acho que você tem, inclusive, o direito de não ser nada. Agora, o que você não tem o direito é de mentir para denegrir, para prejudicar as pessoas. Você não tem o direito de mentir para acabar com a reputação. Gorete, eu tive uma amiga recentemente que uma auto-intitulada jornalista dizia que ela traiu o marido, que ela ganhava a vida, ela ganhava os cargos que ela ganhava por causa de favores. E isso daí é destrutor para a vida de uma pessoa. Certamente. Você acaba com a paz da casa, você acaba com a família. Socialmente. E eu não posso, nem você, ninguém tem o direito de ter a sua vida estraçalhada por uma liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão precisa ser punida no sentido do que ela se responsabilize pelo que ela disse. Se é mentira, essa pessoa precisa responder por isso, e responder rapidamente. Criminalmente e rapidamente. Porque muitas vezes a justiça, por isso que eu aqui faço uma defesa de que a justiça seja célere, porque a mentira é muito rápida, Gorete. E a verdade demora demais para chegar e muitas vezes não chega. E causa um estrago, né, sem precedentes. Não tenha dúvida, imagine. Imagine que não é difícil de você imaginar, de você sentir o que seria na sua vida se o seu companheiro ou companheira tivesse que conviver com alguém dizendo que você se prostitui. É muito doloroso. E aí isso daí não pode ser aceitado. Felizmente, essa pessoa foi punida e ela não pode mais se judicialmente. Ela foi presa, hoje não está mais presa, mas ela foi presa, foi punida com todo o rigor pela justiça e está proibida de se manifestar, porque você tem o direito a ter sua expressão e sua liberdade de manifestação. Mas você não tem o direito de acabar com a vida de ninguém. A vida das pessoas, né? E isso, no momento de fake news, e a forma como é viabilizada, né, a falsa notícia, é algo que as pessoas que são vítimas não têm muitas opções, não. A opção existe, mas o desespero é maior num momento como esse do que a lucidez de procurar se defender, né? A gente tem ouvido, essa é uma discussão que não acontece só na Secretaria de Estado de Alagoas, de Comunicação. Eu pude estar presente à posse do secretário de Comunicação da Presidência da República e ele usou uma frase que eu acredito que todo mundo deve usar. A mentira é muito mais rápida, a verdade é muito mais lenta, mas ela é a única opção, ela é o único caminho. Nós precisamos defender a verdade. Nós precisamos, e novamente, eu gosto de ressaltar esse ponto, não é a minha verdade. A minha verdade é a minha opinião, Gorete. A sua verdade é a sua opinião. O que nós estamos considerando é que a informação precisa ser dada na íntegra. Eu não posso recortar uma informação para deixar de lado a parte que não me favorece, porque aí eu vou me beneficiar e contar a história pela metade. Os nossos antepassados já diziam, uma meia-verdade não é uma verdade. Não é verdade. E a gente tem que entender que a informação precisa ser contada completa. Ela é assim e ela é. Né? Tem piadas hoje na rede social do cara que diz assim, olha, a Terra é redonda. Não, essa é a sua verdade. Não, a Terra é redonda. Me perdoe a sua ideologia, mas a Terra é redonda. Leva você a crer que ela é quadrada, viu? É redonda. Você
Todas as evidências científicas já foram mostradas, comprovadas, e eu sinto muito se você acredita que ela é plana, mas ela é, a verdade é que ela não é. Ela é redonda, ela é achatada. Agora, você pode discutir o que você quiser a partir disso. Não é verdade? E aí você pode ser Flamengo, pode ser Vasco, Botafogo, Palmeiras, Santos, mas você não pode ser contra uma verdade. A verdade tem que ser contada, né? E as pessoas precisam ser respeitadas. Acho que antes de tudo, eu digo uma coisa, assim, muitas vezes a mentira surge, além do desespero, a mentira surge porque você quer criticar alguém. E eu sempre digo o seguinte, jornalista e agente de trânsito, uma pessoa que quer criticar alguém é que nem agente de trânsito. Basta você seguir e observar de perto, uma hora você pega um problema de trânsito e multa. Uhum. Todo mundo é criticado, ninguém é criticável, ninguém é perfeito. E é possível você criticar quem você queira, sem precisar mentir. Então, vamos respeitar, chegar um momento que você vai colocar nesse ponto. Ou se conscientizar de que a crítica, quando ela é construtiva, ela cumpre um papel. Mas eu acho que a crítica pode ser destrutiva também, não tem problema. Agora, o que ela não pode é ser mentirosa. Não pode ser mentirosa, exatamente. Né? Eu acho que se você... concluir, ela pode ser construtiva na medida que você dá essa oportunidade de falar a verdade. Eu vou dizer sobre uma crítica destrutiva. Eu, em novembro do ano passado, eu estava com 20 quilos a mais. Aí um amigo meu chegou, encontrou e fez, você tá gordo? Aí a pessoa fez exatamente isso. Que horror, como você diz isso? Eu digo, pelo menos não mentiu. Né? É uma crítica destrutiva. Eu digo, você é mal educado, né? Mas não é mentira. Então, quando eu digo... Eu recebo a mentira bem em qualquer circunstância. A mentira sincera nos interessa, não é verdade? Mas eu diria que, tipo, não é mentira. Essa é a crítica destrutiva, não tem nada de construtiva. Mas é verdade, era verdade. Né? Num certo campo era verdade. Conteúdo e forma. Então, se questiona apenas. Não dá para você colocar, exemplo, eu estava na época no grau de obesidade, com 118 quilos, eu não posso nunca dizer assim, não, essa é a sua opinião. Não. A ciência mostra que se você atingir um certo grau, você está acima do peso. Acabou. É verdade. Agora você pode reclamar da mal educação do rapaz. Exatamente. Nós estamos estouradinhos nesse bloco. Vou chamar o nosso intervalo, o primeiro intervalo do programa, que volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o secretário de Comunicação de Alagoas, o Wendel Palhares. Secretário, falemos sobre uma observação pessoal. Desde o início dessa parceria que existiu de estar juntos numa mesma secretaria, o ex-secretário Joaldo Cavalcante e o hoje secretário Wendel Palhares, eu nunca vi uma produção de material, releases referentes às atividades do governo do Estado como nessa gestão. Eu pergunto, como é viabilizado? Porque eu vejo notícia nova do governo, sábado, domingo, feriado, enfim, é uma produção diária muito boa. E, nesse sentido, a colaboração dos demais secretários é na mesma medida? Eu diria, Gorete, que hoje a Secretaria de Comunicação, com todos os seus assessores,
eles chegam a fazer aproximadamente 20 matérias dia. É um volume gigantesco para se ter ideia de quanto o Estado trabalha e entrega. Por que eu digo isso? Porque a gente encontra nas 27 secretarias servidores abnegados que entendem seu papel na sociedade, que entendem que numa Secretaria de Cidadania da pessoa com deficiência, que precisa promover o treinamento da linguagem brasileira de sinais, que precisa construir uma política para a pessoa idosa. Como você vai na assistência social, no desenvolvimento, e você vai encontrar uma secretária determinada a encontrar políticas para a população de rua. Ou na agricultura, para encontrar uma política para o agricultor rural. E isso acontece todos os dias. É engraçado, viu? Porque assim, em alguns campos, você ainda consegue ouvir pessoas dizendo que o servidor público não trabalha. E eu diria, essa pessoa não conhece o serviço público. No governo de Alagoas, eu conheço o trabalho de todos os secretários e eu vejo o trabalho abnegado de milhares de servidores que saem de casa, entendem seu papel e querem uma sociedade melhor. Isso é matéria, isso é notícia. Então, dá alegria você saber que você ajudou uma pessoa a melhorar a sua vida, a facilitar a sua vida. E a gente tem, Gorete, conseguido noticiar esses avanços, esse serviço para a sociedade alagoana com muitas matérias. Quais são os desafios que nós temos hoje? É que além dessa produção de matéria, antigamente você acordava, pegava um jornal impresso, ou quando chegava no seu trabalho o jornal estava lá, as pessoas tinham mais um hábito de logo cedo assistir um Bom Dia Alagoas, um Bom Dia Brasil. Meio-dia você parava para almoçar e assistir um ALTV, um programa Fique Alerta, um Plantão Alagoas, para além dos seus gostos, para além do que você pega, as pessoas paravam para almoçar e ver o noticiário enquanto almoçava, enquanto descansava. Os dias de hoje, todo mundo está num ritmo frenético e às vezes até quando você não para ver uma notícia ou para ver um jornal, você para ver uma rede social, para ver um influencer. E aí a gente tem que se adaptar a esta realidade. Hoje há uma exigência muito maior de você produzir conteúdo para o jornal, mas como as pessoas estão mais fragmentadas em sua atenção, a gente tem que produzir para o rádio também, mas produzir para o site, produzir para ajudar um influencer, pegar uma informação no Instagram, no TikTok, no Facebook. E aí a exigência de produção cresceu exponencialmente. E ainda por cima, submetendo-se às fake news de muitas informações que você falou no início da entrevista. Eu recorro aos dados da segurança pública sobre a violência em Alagoas. Né? Agora imagine, 10 anos atrás, você tinha 10, 15 cinegrafistas nas ruas com sua câmera. Hoje você tem 1 milhão de cinegrafistas nas ruas com seus celulares. Exatamente. E seus canais de televisão, que todo mundo publica no seu Instagram, no Facebook, no X, Twitter, no TikTok. E o acesso à informação hoje é esmagador. Esmagador e, de uma certa maneira, cruel. Porque o jornalismo ele tem um papel social de que você tem um profissional que vai averiguar, Gorete. Agora, quando você passa no lugar sem nenhuma necessidade de averiguar a informação e publica, você joga dentro do dia a dia de diversas pessoas insatisfação, indignação, medo, e muitas vezes é injusto. Nós temos casos de pessoas que pegaram imagens, publicaram foto de outras pessoas e disseram bem assim, isso daqui abusou de uma criança, e essa pessoa injustamente foi linchada, foi assassinada pela população. Esse papel mostra que hoje o jornalismo
é muito mais necessário. Porque você precisa passar uma informação certa. E hoje, o jornalismo lá na Secretaria de Comunicação, eu digo para o governador, você tem uma equipe que trabalha feliz e que trabalha muito, porque é muita informação para dar e passar corretamente. Pois bem, além, né, de uma política de Estado, a gente vê que produzir informação com seriedade é mais difícil ainda, né? E como é a verdade, ela é mais lenta. Exatamente. Exige que você checar tudo. Cheque tudo, muito telefonema, muita análise, para não cometer injustiça, para facilitar o entendimento. Eu tenho dito isso, a gente está prestes, Gorete, a lançar o novo site do governo do estado de Alagoas, que vai ser o al.gov.br. Esse site vai ter muito mais, esse portal vai ter muito mais serviço. Você vai conseguir, na palma da mão, acessar tudo do seu carro, da sua CNH, do cartão CRIA, do cartão Escola 10. Todos os serviços do Estado serão inicialmente mais de 100, mas chegaremos a mais de 500 em muito pouco tempo. Vai estar no seu celular. E a gente sempre disse uma coisa, olha, a parte de desenvolver o portal são dos desenvolvedores, dos técnicos de informática. Mas coube a Secretaria de Comunicação supervisionar, orientar, para que as pessoas só entendam de primeira. Não adianta você ter um site que você vai sendo jogado de um lado para o outro. Exatamente. E você nunca encontra, você nunca resolve o seu problema. Eu digo que antigamente se falava que você precisava chegar no seu objetivo em 3 cliques. Eu digo que hoje são 2. E de preferência no futuro será 1. Você clica, fala o que quer e ele procura para você. Porque você não tem mais tempo a perder, concorda comigo? E a gente está aqui para ajudar. Meta, né? Porque você, hoje em dia, enquanto você assovia, você chupa a cana. Então não tem muito o que fazer, tem que correr mesmo, tem que ser rápido, tem que chegar rápido. E preciso, né? Essa questão da precisão. No rol das prioridades da SECOM, você colocou a questão do site, o que mais temos? Eu diria que a Secretaria de Comunicação tem 3 grandes compromissos, que é importante destacar, esses compromissos não surgiram do nada. Eu estava já há 2 anos e meio trabalhando com o secretário Joaldo Cavalcante. Joaldo Cavalcante é um símbolo do jornalismo alagoano. A gente desenvolveu diversos projetos e a gente sentia a necessidade de trazer a SECOM cada vez mais para os tempos atuais. Então, antes de tudo, nós vamos inaugurar nos próximos dias, nós vamos lançar um serviço interno, é verdade, um programa de gestão, de modernização da gestão, em que eu acredito que a gente vai enxugar o tempo dos servidores para fornecer informação aos fornecedores, às agências, aos veículos, em mais de 50%. Vai ser muito mais rápido, porque tudo vai sendo digitalizado, com inteligência artificial. Então, a gente tem primado por enxugar processos e fluxos para que o sistema tecnológico ofereça para esse servidor mais tempo. Não só para pensar o que importa, que é como eu facilito a vida do servidor e não preencher uma tabela, como também ir para casa. Estamos numa época que está todo mundo muito valorizando o trabalho duro, e eu acho que o trabalho duro é fundamental para você entregar resultados, mas estar em casa na hora certa, curtir sua família, é tão importante quanto para a sua saúde mental. Exatamente. E para que você volte amanhã e trabalhe duro novamente. Não adianta você trabalhar duro, chegar às 7 horas da manhã e dormir 10 horas da noite e estar acabado, triste, desmotivado no outro dia. Então a gente vai fazer esse trabalho de modernização da gestão para dar mais tempo para esse servidor, mais qualidade para esse servidor e mais tempo com a família. Ele precisa sim. É uma questão de qualidade de vida e isso chega na sociedade. Segundo, a gente está terminando, a gente está andando com uma reforma e vamos transformar a Secretaria de Comunicação na Casa da Comunicação. Então, vamos receber os jornalistas, os relações públicas, os radialistas, os profissionais de redes sociais, os publicitários, todos para ali compartilhar e discutir o que a comunicação precisa fazer para o povo. Todos têm compromisso social. E, por fim,
Nós vamos instalar o núcleo da integridade da informação, com a participação da UFAL, da UNB, da UFBA, do UFRJ, da SECOM da Presidência, do TRE, do Ministério da Saúde, do Meio Ambiente, porque nós queremos passar para a sociedade o compromisso com a verdade. Pois bem, um salto de qualidade único. Vamos chamar nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta. 1 minuto. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o secretário de Estado da Comunicação, Wendel Palhares. Secretário, eu vou destacar aqui o material do ciclo Tendências e Soluções que foi realizado ano passado, na gestão do secretário Joaldo Cavalcante. E eu pergunto, isso aqui nunca se viu em Alagoas e poucos são os estados também que têm publicado. É um ciclo que discute guia de redação e estilo, boas práticas nas redes sociais, um manual de boas práticas, comunicação acessível e anticapacitista, formidável. Sim. Essa iniciativa, e um manual de gerenciamento de crise, que todo governo passa por essas situações, enfrentando mentiras ou não, faz parte. Né? E o que pode ser feito no sentido de manter viva essa iniciativa? Eu diria, Gorete, que a gente mostra de forma materializada o compromisso que a Secretaria de Comunicação do Estado tem com a sociedade, com o alagoano. E assim, eu acredito que esse compromisso ele não conflita em nada a divulgação da gestão, porque eu acho que a sociedade quer sim saber se o representante público que ela elegeu, se ele está cumprindo as promessas que fez. E a gente tem divulgado isso, tem campanhas como a gente chama de o Faz-Faz, que divulga essas ações, a gente tenta dar o maior acesso ao jornalismo para que ele cubra as informações do governador. Eu digo, olha, se você pegar, não existe gestor em Alagoas que dê mais entrevista coletiva do que o governador do estado de Alagoas. Isso é compromisso com a sociedade. O governador dá pelo menos 2 ou 3 entrevistas coletivas à imprensa alagoana. Que é a melhor forma, porque a informação tem que sair, seja qual for o veículo, da maneira que foi colocada. Né? Eu não teria referência sobre outros governadores, mas em termos de prefeitos e do presidente da República, eu garanto, o governador Paulo Dantas é quem mais dá entrevistas coletivas. Qualquer jornalista pode ir, fazer a pergunta e se comprometer e descobrir o que é que o governador pensa sobre o assunto, o que é que ele tem feito sobre cada área. Eu acho que isso é um ganho da comunicação, é uma prova de que a comunicação faz um trabalho para o povo, mas também divulga a gestão do governador. Eu acho que faz parte da Secretaria de Comunicação. Porém, nós também temos, e aí vem com o Joaldo e continua com a gente, uma filosofia de que comunicação é para o povo e também é para a comunicação. A gente tem um compromisso com o jornalista, com o radialista, e se a Secretaria de Comunicação do Estado de Alagoas é a secretaria com uma capacidade maior de induzir a melhoria do seu meio, o meio publicitário ou meio jornalístico, eu acho que ela tem que cumprir esse papel.
E a gente disse, São instrumentos que possibilitam a capilaridade maior da proposta de ação de governo. Né? e parar e muitas vezes parar de pensar para dentro e dizer, não, peraí, o que é que eu entrego para a sociedade? Então, o manual de gestão de crise, que a gente fez essa formação, voltaremos com esse treinamento, é aberto a qualquer jornalista profissional de comunicação, radialista, não publicitário. Não apenas o que atua não apenas dentro da pública. SECOM, não, e muito pelo contrário. Inclusive, temos enviado para fora do Estado, mas a gente deixa esse espaço aberto, é divulgado para que os jornalistas, o radialista, todos eles, relações públicas, possam participar. A gente fez um gerenciamento de crise, Gorete, que eu dizia o seguinte, as pessoas não faziam um gerenciamento de crise de qualquer maneira, ela não sabia para onde ir quando a crise chegava. E crise não avisa numa agenda. Olha, antes de tudo, você precisa evitar a crise, é o primeiro passo. Se a crise acontecer, é importante que você seja uma pessoa empática, entenda quem está sofrendo com essa crise e informe bem essa crise. Não jogue para debaixo do tapete. Você precisa dizer, o papel do Estado foi esse, se houve falha, o Estado não só pede desculpas pelo que fez, como vai corrigir e diz como vai corrigir. Isso é um gerenciamento de crise. Mas a gente também tem que ajudar esse jornalista a escrever correto, a ter uma padronização, a responder isso. E um dos pontos aí é uma cartilha da lei da linguagem anticapacitística. O que significa isso? Você não pode diminuir ninguém pelas suas condições ou sua situação física, mental. E nós mostramos para esse jornalista e para esse profissional de comunicação, para esse radialista, que evite alguns termos. Eu acabei de cometer mais cedo aqui nessa entrevista uma falha, um ato falho, e ainda bem eu corrigi rapidinho. Você corrigiu rapidamente. Mas é cultural, você vai se desconstruindo para construir um novo eu na sua comunicação, e eu, como jornalista formado desde 2002, ainda tenho que conviver com essa desconstrução, não é rápida, mas a gente está determinado a melhorar. Agora, nós estamos não só em termos de comunicação, lançando essa cartilha para que isso daí pare de acontecer, porque é conscientização, mas também vamos lançar, eu estou dizendo isso em primeira mão aqui no programa. Obrigada. A recepção 100% inclusiva, a primeira, com todo mundo sabendo Libras e todo o acesso, será feita na Secretaria de Comunicação, que a gente quer tornar modelo. Então a gente vai fazer um tipo de recepção para garantir que todo alagoano seja bem recebido, esteja bem informado, e esse modelo a gente vai replicar para cada âmbito do Estado do Governo de Alagoas. Faz toda a diferença ser bem tratado quando se procura ajuda, seja ela qual for, né, no âmbito da saúde, de documentação, enfim. Isso respinga até no próprio ao gestor maior quando um órgão não trabalha dessa linha, não? Eu tenho que dar os créditos à sensibilidade do governador Paulo Dantas, um governador que reajustou em mais de 58% o salário dos jornalistas e dos assessores de comunicação do Estado. Uma conquista histórica, porque você tem hoje no Estado de Alagoas o piso do jornalista respeitado, e muito Estado mesmo não respeita. Não cumpre. Esse piso. Acho que o governador acerta nessa sensibilidade, acerta em apoiar a Secretaria de Comunicação em diversas ações, acerta ao cobrar da Secretaria de Comunicação que sejamos transparentes, respeitosos com a população, e eu acredito que isso passa, Gorete, porque eu acho que no final das contas o cidadão começa a entender que há um respeito sim, e que há um entendimento que a gente está aqui cumprindo missão, que o Estado não é nosso, e que a gente está aqui numa passagem, e nessa passagem a gente poder construir, subir aí um degrau para dizer bem assim, não, a parte pública está aqui para ajudar o bem maior, o bem comum, e você tendo acesso a esse serviço de forma clara, de forma acessível, você vai melhorar a sua vida, vai melhorar a vida da sua família, vai melhorar a vida do seu bairro, vai melhorar a vida da sua cidade, e Alagoas cresce com isso. Alagoas cresce e, sobretudo, as novas gerações, né? Porque nós falamos no início da entrevista sobre a utilização
né, de telefone, de celular. A sociedade vive praticamente colada no TikTok, né, em qualquer condição que possa fazê-la não acreditar no que é certo e acreditar no que é errado. O que fazer nesse sentido para que tenhamos uma condição melhor de convivência urbana pacífica? Antes de tudo, no campo da comunicação, formação midiática. As melhorias das tecnologias vieram antes de nós nos prepararmos para essa mudança. Essa mudança aconteceu não só em você ter um aparelho na sua mão. Na verdade, ela mudou comportamentos. Não é raro você ver o pai reclamar do filho que ele não consegue mais prestar atenção, que ele não larga mais o aparelho. É entendível a crítica do pai, mas a gente precisa ter um pouquinho de calma, porque essa sociedade foi jogada dentro desse novo comportamento, dessa nova realidade, sem qualquer tipo de orientação. E as grandes big techs trabalham, Gorete, para fazer você ficar ali o maior tempo possível. É o meio de elas ganharem dinheiro. Quanto mais tempo você fica no celular, mais propaganda você recebe, mais ela cobra por essas propagandas. Então ela tem desenvolvedores para fazer você, seu filho pequeno, seu neto, ficarem mais tempo dentro do celular. O seu cérebro não recebeu nenhuma informação para que você se conscientizasse, tivesse um controle, tirasse esse celular. E a gente ainda está engatinhando. Então eu diria, Gorete, que um dos grandes compromissos de toda essa sociedade, eu acho que a da comunicação vai fazer isso, junto com a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, é encontrar, eu não conheço nenhuma metodologia, posso estar cometendo um equívoco de desconhecimento aqui, mas eu não conheço nenhuma metodologia que tenha ensinado o jovem, a jovem, até o idoso, o adulto, a saber quanto tempo ele pode ficar nesse celular, qual o tempo de descanso, como ele evita a fake news, como ele evita o excesso de tela. Isso daí não tem sido ensinado. Eu acho que esse é um grande desafio dessa sociedade, porque todo mundo sabe que faz mal, mas todo mundo continua nela. Pois é, já foi vetado o uso do celular nas escolas, né? É um ganho. Que foi é um avanço, exatamente. Agora, essa preocupação é pertinente e deve ser vista e ouvida pelos educadores, sobretudo, para criar mecanismos de proteção à sociedade, né? Porque é uma questão que o mental é totalmente prejudicado. E eu diria que quando há uma lei para proibir o celular dentro da sala de aula, ela é o excesso necessário para que você garanta um tipo de comportamento, um tipo de mudança dentro das salas de aula, porque as coisas estavam perdendo o controle. Eu não sou um pedagogo, mas com quem a gente conversa de professor sabe que as coisas estavam perdendo o controle. Eu não sou da linha filosófica que acredita que proibir é o melhor caminho. Às vezes é o único, mas o melhor caminho é formar, é conscientizar, é você educar o ser humano, o jovem, a criança. Eu acredito que a gente vai ter que caminhar, Gorete, para encontrar caminhos de como é que eu ensino o ser humano a saber como ele lida. Como ele lida, porque são diversos os perigos. O perigo de um vício, porque é viciante sim, é feito para viciar. O perigo da exposição a um assédio, a um problema, se tem muita gente ruim dentro dessa rede social. O perigo de você estar exposto a jogos que fazem crianças e jovens se mutilarem. Nós temos muitos perigos. E esses perigos não vão acabar se nós proibirmos. Certamente. Nós vamos acabar se nós conscientizarmos, se nós mantivermos os pais atentos ao que os seus filhos estão vendo. Estabelecer tempo de uso inicialmente, não é? E eu acho que aprender. É por isso que eu tenho Identificar os riscos existentes na tela.
existem muitos, a gente está engatinhando ainda nessa consciência. Nós temos na parte da comunicação algumas guerras que estão sendo tratadas prioritariamente, que é ver como você garante o máximo de liberdade de expressão, com máxima responsabilização, mas já iniciamos também os estudos, junto com o Núcleo de Integridade da Informação, sobre quais os métodos, que não a SECOM como um grande monge descendo dos morros com a verdade, mas que a gente possa ouvir os acadêmicos, os cientistas, as pessoas, os professores, sobre qual a melhor forma de dizer bem assim, olha, tome controle da sua vida, use adequadamente o seu celular e se proteja dos perigos dele. Pois bem, lamento informar que chegamos ao fim do nosso bate-papo, mas espero encontrá-lo outras vezes aqui no programa, Wender. Obrigada. A gente segue à disposição, eu agradeço muito o espaço generoso que foi dado. Eu espero continuar aqui cumprindo essa missão que é conversar com toda a sociedade. Eu acho que esse papel é muito bem desenvolvido. Eu quero agradecer a você também por essa audiência e estamos à disposição na Secretaria de Comunicação. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.